Olá, humanos! E minhas humanas! Tudo bem com vocês? Depois de um tempinho, viemos trazer para vocês vídeo novo aqui no canal. Mais um reagindo a vídeos. E agora, como falo? E estamos aqui reagindo, vamos reagir a esse vídeo do canal Pedra do Patrick sobre a fórmula do hambúrguer de Siri, a verdade sombria da fórmula do hambúrguer de Siri. Bom, nós tínhamos feito uma enquete sobre qual tema vocês gostariam de ver aqui no canal e muita gente, eu vi hoje, 62 pessoas colocaram reagindo, e hoje decidimos trazer um tema que, querendo ou não, tá em alta também, que é a questão, no caso do filme do Bob Esponja, e contar um pouco sobre a verdadeira história por trás do hambúrguer Siri. E aí, pessoal, vocês se inscreveram no canal? Ativaram o sininho? Ainda não? Então deixa você ver essa vergonha e vai lá dar um dedão no like. Toma vergonha nessa cara! Se inscreve no canal, compartilha pra irmã, pra mãe, pai, tio, avô, pagar periquito. E deixa aqui nos comentários, hashtag receita do Siri aqui embaixo, nos comentários. E qual o episódio que você mais gostou do Bob Esponja relacionado a isso? Como nós, vocês com certeza são muito fãs de Bob Esponja. É claro que o Bob Esponja é um desenho da nossa infância, né? E assim, quem nunca já se perguntou qual é a verdadeira fórmula do hambúrguer de Siri, né? Eu, por exemplo, já quis comer um hambúrguer de Siri. Quando via nos desenhos, ficava... Eu quero. E assim, porque ele nunca falou qual sempre deve ter um episódio daquele ele esqueceu de qual era. Perdeu a manha, mas mesmo assim... Mas sem demora, vamos começar com esse vídeo, senão vai ficar muito comprido. Bora! Interrompeu minha pessoa. Esse é o Tchum, a comida mais nojenta que o Plankton criou e ninguém Ai, quer. que Mas isso é de nojo. falar que isso é o melhor ingrediente que existe e que o balde de lixo tá falido desde o primeiro dia, não por culpa do Plankton, e sim por ser um plano do siriguejo pra monopolizar toda a fenda do biquíni. Isso faz sentido, já que tudo que o Plankton faz, os caras não querem. É como se tivesse... É aquele negócio. O povo quer Coca-Cola e não quer a Pepsi. A Pepsi tá ali, mas o povo prefere a Coca-Cola. E assim, detalhe é que tem um episódio que fala da parceria do seu siriguejo com o Plankton. E tipo assim, o Plankton ele é muito inteligente, mas ele não é racional em relação ao público. Então ele meio que... Não, muito menos o siriguejo, porque mas o siriguejo, ele sabe agradar. Sabe aquele episódio que ele fala... Não... Ele sabe que ele é mais malandro. Não, é que ele saca. Como ele foi marinheiro, ele saca do jeito das pessoas, como é que as pessoas agem, como fazer qualquer maneira, entendeu? Fora o mercado, então assim... Ele nem se... O Plankton não, o Plankton já é mais racional. Mas mesmo assim, eu acho que se o Plankton tivesse... Assim, você vê pela qualidade do ambiente, o Plankton ganha, porque o Siri casco, Deus me livre. Eu sei que parece loucura, mas eu fui assistir alguns episódios e eu comecei a entender melhor o motivo do hambúrguer de Siri ser tão viciante. E é isso que eu vou mostrar aqui hoje. Tem um episódio que provavelmente você... Cara, esse pirata é meu favorito do filme todo, Eu gosto do papagaio. O papagaio é insuportável. Vamos trazer um vídeo falando sobre esse pirata, cara. Ele é muito... Pegar a pirata... Cara, ele é um ótimo... Vamos falar sobre o Bob Esponja, Pote. Cara, eu vi uma fanática que botaram o Luffy de One Piece, o Skate Sparrow de Piratas do Caribe e esse... É o pirata Pod. Botaram eles três, abriram uma arca de tesouro. Os melhores piratas. Enquanto ambos acharam que era um tesouro, ele tinha várias fitas do Bob Esponja perdidas. Tem até um episódio falando sobre isso, cara. Caraca, assistiu, mas não prestou atenção em um detalhe que muda tudo, que é o amigo ou inimigo. Nesse episódio, a gente descobre que o siriguejo e o Plankton desenvolveram juntos o primeiro hambúrguer deles. E a gente sabe, pelo pedaço de receita do Plankton, que um dos ingredientes é o próprio Tchum. Mas eles discutem e o Plankton bate a porta, derrubando um monte de produto aleatório dentro da receita. As ideias, cara. Os clientes nem tinham pro Plankton. Negócio... Essa que carne por fim branca vira a aí. receita secreta do hambúrguer Siri. E se a massa original tem Tchum, faz muito sentido que a massa de hoje em dia ainda tenha. Agora olha isso, tem uma frase no episódio Anzol que ninguém percebeu. Quando eles estão falando sobre tirar folga, o seu siriguejo fala sobre a terrível fome de Tchum de 1959. No one's taken a break at the Krusty Krab since the Chum Famine of 59. Mas por que tirariam folga no Siri cascudo exatamente quando o Tchum tava em falta? Estranho, né? Isso encaixa perfeitamente com o que vimos na cena anterior, que mostra que um dos ingredientes do hambúrguer é justamente o Tchum. E talvez você queira saber o que significa Tchum, porque quando eu era criança eu tinha exatamente a mesma dúvida, mas é basicamente um monte de isca moída pra peixe. A gente sempre...
Tipo minhoca? É. Ou tipo, pelanca de frango pra atrair siri. Não, pode ser resto de peixe também, porque tem muita receita que tem resto de peixe. Isso, Agora, um canibal. apesar de que pro seu siriguejo não é tipo assim, tão alarmante, e nem pro Lobo-Luxo, porque ambos comem peixe. O Bob Esponja nem tanto, porque o Bob Esponja, na realidade, não come peixe. Não, ele come micro-organismo na vida real. Mas... E também nem envolve tanto que peixe come peixe também. Dane-se. Tubarão só, né? Porque o resto... Não, tem... Piranha também. Aquele peixe... Não, deve ver aqueles vídeos que o cara coloca um pedaço de carne na água e o bicho já sai só o aquele osso. bicho que fica embaixo do tubarão. A rêmora. Ele come resto de peixe. Vamos falar sobre a fórmula secreta. E a gente vê no roubo da fórmula que essa fórmula basicamente se resume a um ingrediente-chave. O Plankton fala que depois de anos tentando roubar a fórmula, ele aprendeu todos os ingredientes... Você vê que a mãozinha dele pequenininha entrou no buraco na ponta da garrafa, depois aquele livro nem mexeu a garrafa. É desenho. Cara, eu gosto de fazer essa lógica que insana. entram neles, menos o mais importante. Então, esse ingrediente é a diferença entre um hambúrguer comum e um hambúrguer de siri que monopoliza a fenda do biquíni. E esse ingrediente é tão secreto que quem entrega pro siri cascudo é uma equipe da SWAT. E a verdade é que em condições normais, o tchum não é comestível e ainda é horrível. É praticamente um veneno. E qualquer peixe que come ele tem que ir pro hospital imediatamente. Comi 10 trecos daqueles e tive que... Pô, 10 trecos daquele. Edward Eric. É o dublador dele? É o dublador dele. Da SWAT. E a verdade é que em condições normais, ele não o conseguiu tchum salvar a não mãe é dele, então ele comestível virou um peixe. e ainda é horrível. É praticamente um veneno. Eu entendi a referência. E qualquer peixe que come ele tem que ir pro hospital imediatamente. Comi 10 trecos daqueles e tive que... E é verdade, o dublador dele. Agora que ele também dublou aquele personagem do Caça-Dragões, né? Caçadores de Dragões. É? Caraca. É verdade, cara, aquele desenho muito velho. A gente pode comentar sobre isso. É tipo Timão e Pumba, assim, só que... Pô, fala não, tem coisa que a gente... Vamos despertar, já estamos avisando que vamos despertar a nostalgia desse povo aqui, que só nos 2000, né? É. Pro médico 2 vezes. Ah, vai te tomar cal, cara. Isso é Só que intoxicação tem um alimentar. jeito de Mas, deixar pô, ele ele com o melhor comeu 10 gosto trecos possível. daquilo. E é aqui que a teoria começa a Negócio tomar não é- forma. No episódio é a Fricassê mesma de coisa Salmão, comer que é a 10 tradução do hambúrguer. título original Fricassê de Tchum, Não, o pera, Lula não. Molusco, cansado de ser Fricassê que é humilhado no melhor? Siri Cascudo, decide trabalhar com o Plankton. É, E que ele é não... aquela comida francesa. Que eles botam, que faz com frango, aquela coisa assim. Por que a Cassiane fez uma vez? É, fricassê. É tipo um... É uma misturinha assim com carne, assim. Sei, E tem que botar missa. É. Aí é gostosinho. Só que se Gostosinho. ele fez... É gostosinho. muda o ingrediente que o Plankton usa. Ele começa a Se usar fosse o a Lula receita Molusco, que a eu me avó voltava com a dele tua ensinou siriguejo pra e deixar ficava o chão com o comestível. E o sucesso foi tão grande que todo mundo largou o Siri Cascudo e foi pro balde de lixo. E até mesmo o Bob Esponja gostou. E um ponto que faz muito sentido é que talvez o hambúrguer de Siri ficou esquecido em comparação ao Tchum, é porque o hambúrguer é uma versão diluída da receita. Por isso eu acredito que o Tchum é o que torna o hambúrguer de Siri tão bom. Sem o Lula Molusco saber, a receita da família dele que torna o Tchum comestível é provavelmente muito parecida com a fórmula secreta do seu siriguejo. Talvez a forma mais fácil do Plankton conseguir a fórmula seria justamente pedindo pra família dele. E eu tenho mais provas pra te mostrar aqui. Tem um episódio chamado Recorde do Esquilo, que a Sandy tentou quebrar o recorde mundial de comer mais Tchum cru. Gente, o Bob Esponja é muito bonitinho, cara. Capacete do capacete. Hashtag chipa os dois. Eu chipo. Todo mundo chipa, cara. Isso é um casal quase oficial. Dane-se ele com o Lula Molusco. Eu chipo ele com a Sandy. Forever. É tipo o Torado Pô, com a Azumi. Assume logo. Assume Não, logo. e o pior de tudo é que no primeiro episódio que ele apareceu, assim, conhecer ela pela primeira vez, ele queria causar uma boa impressão. Amigo não dá florzinha pra amiga assim. Só coelhada. Só que ela passa muito mal. E o Bob Esponja dá um hambúrguer de Siri pra salvar ela. Sandy, você conseguiu, você sobreviveu! Não, aguenta aí, Sandy. Eu sei do que você precisa. Cara, esse comportamento aí, os fãs já sabem que o criador brincava com isso, né? Os animadores brincavam com essa ideia deles serem, tá ligado? Que tudo que eles estavam juntos, eles brincam com a gente, cara. De um hambúrguer de Siri. Ah, tá tão mal que ele tem que mastigar por ela. Consegui! Estou viva!
Não faz sentido pensar cara como que do um peixe. hambúrguer pode curar ela. Só que Peixe faz. sus. Se os hambúrgueres Siri tiverem ingredientes que neutralizam os efeitos Peixe sus, nocivos do peixe Chum, sus. isso significaria que o Bob Esponja tá dando a Sandy um remédio pro Chum. E outra coisa, em vários episódios a gente vê que o hambúrguer de Siri é viciante. E o Chum também tem propriedades viciantes semelhantes. No episódio A Obsessão, o seu isso? Dentro siriguejo, que o é? cara mais ganancioso que existe, estava disposto a abrir mão de tudo só pra poder comer mais Chum. Então, e se os hambúrgueres de Siri forem viciantes justamente por conta do Chum que tem nele? A gente também sabe que a Fenda do Biquíni depende dos hambúrgueres de Siri. Sem eles, a cidade inteira rapidamente... Você vê pelo filme, né, que o... No primeiro filme, que eu acho que, se eu não me engano... Aquele revés da coroa, não é? Não, o primeiro filme é quando ele fala que Não, é vendo bobo. Não, perdão, é o filme dele super-herói, que o pirata rouba a fórmula secreta. Não é o primeiro filme, Não, esquece o primeiro filme. Eu tô falando do filme que ele vira super-herói, que o Bob Esponja maromba, entendeu? Cara, o pirata, eu adoro a versão do Bob o Esponja. pirata, ele pega a fórmula secreta do hambúrguer de Siri e faz na terra e vende na praia. O povo dali ficou todo desesperado e a Sandy querendo sacrificar porque os deuses do sanduíche pediram. Foi igual o Rei Julian. Eu ia falar uma coisa, cara. Muito bom, obrigado pelo sacrifício. cai no caos. E é interessante como o Chum, quando cozido corretamente, elimina completamente a Aí eu necessidade. penso assim, por que o Lamusco não vira cozinheiro? Realmente. porque dos música hambúrgueres não dá Siri. pra Eu ele, não. acho que isso acontece porque é a Liberty falta também. do Chum que causa o colapso Esse da aí que sociedade, é o não a outro falta do desse hambúrguer filme. de Siri. E é por isso que ninguém enlouqueceu quando pararam de comer o hambúrguer de Siri É. pra comer o Chum que o Lula Molusco fez. É A verdade. abstinência estava sendo controlada normalmente. Por conta disso, qualquer comida que substitua o hambúrguer de Siri precisa ter um pouco de Chum. Como, por exemplo, o Kelp Shake. Eles substituíram os hambúrgueres de Siri por um tempo. Até o seu siriguejo experimentou. E ele disse que era nojento no começo, mas que o gosto foi melhorando com o tempo. O que é parecido com a forma como ele descreveu o início do seu vício em Chum. E descobrimos que aqueles shakes tinham um ingrediente não identificado. Um negócio Resumo, isso aí representa muito a sociedade sobre as comidas processadas. Que no início é esquisito, mas depois as pessoas começam a se tornar Você vê dependentes que hoje em daquilo, dia né? tem muita comida processada. Você vê, É. vai no mercado, Você vê que não tem tem nada até a tem ver com nada. feijoada, tem Até o comida chocolate pronta. está sendo afetado, cara. Hoje em dia... é por isso que assim, eu prefiro comer chocolate meio amargo, porque eu vejo que é o único que não tem esse negócio todo igual chocolate ao leite. Não, mas aí você fica igual o Ricardo do Gumball. Come cru. Não come nem a barra, nem ela em lá o leite. Come o nem... cacau logo. tão nojento que precisou ser removido com trajes de proteção. E é exatamente assim que o Chum Pô, é tratado forte pra também. carregar E aquele mais galão. uma vez, ninguém ficou louco quando trocaram Que o hambúrguer de Siri Kelp pelo Kelp Shake. Mas com tudo isso que a gente falou, que você pode estar se nojo. perguntando, tá, mas por que o siriguejo simplesmente não coloca mais Chum na receita pra deixar ele ainda melhor? E por que não tem mais ninguém vendendo Chum? Isso acontece porque o Chum é muito raro. O próprio siriguejo é viciado em Chum e não consegue muito. Por isso ele coloca só um pouco em cada hambúrguer. Se Chum é resto de peixe, então eles pegam do qual é o nome? Do cemitério? Porque pro mundo do fundo do mar é o único local que eles podem achar, né? É, pode ter sido isso, porque... Mas ele tinha falado que era resto de peixe? Eu não prestei Não atenção. sei. Não, mas eu vi um cara falando que isso aí era resto de peixe. Tanto que o balde de lixo, ele traz muito negócio. É, porque aqui diz que Chum é uma isca de pesca feita de peixe picado, vísceras e sangue para atrair peixes maiores. Ou seja, tem peixe no meio. E como eu falei, o seu siriguejo, ele é um sei. caranguejo Sabe o que é isso? vermelho. Sabe quem criou o Chum? Hospitais. Cara, faz sentido, porque... Se no hospital Por exemplo, hoje em dia aqui tem no- esse negócio de Pela- venda de órgãos, você acha que no Bob Esponja não tem É porque, carninho? Coisa como ele falou que consegue pouco, e aparentemente... E assim, eu falo assim, que batendo pro lado pesado, gente, coisa de órgão é difícil de achar, tá? É, mas não é só os órgãos do peixe, é tudo. Eu do sei, peixe. mas tô falando, se um negócio de hospital ser difícil, Fora no caso que de eles um também desenho não que tem devem- peixe, É, imagina, fora tipo, que, um tipo defunto assim, assim, É, mas o que vendem. ele vai fazer? Deve ser algo fresco, não deve ser algo... Então, cara, se você vê um cadáver, mas uma coisa- se você pega um cadáver que morreu, tipo, agora, o corpo ainda tá fresco. Tanto que o cérebro, Agora, tanto eu que vou é te falar uma coisa cientificamente comprovado que quando o corpo humano morre,
o cérebro, se eu não me engano, fica uns 3 minutos tendo as melhores memórias da sua vida. Ou seja, o cérebro não funciona um pouco, mesmo que o corpo já esteja morto. Ou seja, tá fresco ainda, querendo ou não. Não, E no caso do Bob Esponja não deve ser diferente. Eu acho também ele deve pegar dos presídios. Porque você vê que não tem tanto preso no coisa. Ah, porque o preso... Ai... Sei Mas lá. já é suficiente. Não, até porque agora eu tô... MC Teorias. Eu tô ficando triste com o universo do Bob Esponja. Eles foram com fome. não tem mais ninguém pra competir. E isso explica o desespero que ele sentiu quando ele viu o balde de lixo dando certo com a receita do Lula Molusco. Porque o Plankton... Acho que é por isso que o Bob Esponja ele não fica tão fissurado nesse tipo de coisa. Porque ele não é um peixe. É, o peixe deve ficar mais Assim, né? atingido Você vê que mais... o Patrick é um dos que menos sabe, porque ele é um... Qual é o nome? Qual é o nome aí? Quilópode? Eu não sei o que é esse do Macomen, mas o Bob Esponja, ele não... Porque o Bob Esponja ele não é afetado por aquilo ali. Acho que só afeta mais os peixes. Equinoderme. Você falou Você falou pra o Lula Molusco. que nem é uma lua, né? Na verdade é um polvo. Ele é um equinodermo. Equinodermo é... Deixa eu depois falar coisa de Brinca o próprio Tchum no laboratório, que dá acesso ao maior suprimento de Tchum de todo o oceano. O único problema é que ele não sabe como fazer e acaba envenenando qualquer cliente que tente lá. Então assim, o seu siriguejo tem a receita e o Plankton tem os recursos. Se eles quisessem, os dois poderiam facilmente se juntar e criar um restaurante maior que o próprio siriguejo. Aí você não pode ter burro. Por que não faz só batata frita? Ou pizza? Ou uma outra comida? Ele já tinha pensado, porque a ideia do Buxiri não era só do Siriguejo, era também dele. Então, assim, o que ele fez? Cara, ele poderia... Cara, faz que nem o Walt Disney, cara. Perdeu um personagem e cria outro. E perdeu uma coisa, cria outra. Mas ele não consegue, porque ele quer se vingar do... Cascudo. Só que nem o siriguejo nem o Plankton quer isso. Plankton prefere roubar a fórmula do hambúrguer de Siri e o seu siriguejo quer manter seu segredo de sucesso só pra ele. Isso então coloca o seu siriguejo em uma posição muito vulnerável, porque ele não pode deixar o Plankton ter sequer uma pista de qual que é o segredo do hambúrguer de Siri. Porque com o enorme suprimento de Tchum do Plankton, descobrir o segredo significaria que o seu siriguejo não teria como competir com ele. Então, no lugar de encontrar um jeito de deixar o hambúrguer de Siri melhor, o siriguejo tomou um caminho diferente. Ele convence as pessoas a odiarem o Tchum. Comer o Tchum era comum no passado da Fenda do Biquíni. Aí foi que eu falei o negócio do... dieta desse ano, quando era jovem marinheiro. Aí foi que eu falei o negócio da Coca-Cola. Por exemplo, se a Coca-Cola falar pra todo mundo não tomar mais Pepsi, a maioria não toma, porque ele ganhou uma reputação. Ele ganhou um público. Então o público vai seguir o que tá dominando a reputação falar. O Lula Molusco aprendeu a cozinhar o Tchum com sua avó, e uma escassez de Tchum ser considerada um desastre sugere que ele costumava ser uma parte mais comum da dieta do oceano. Só que depois do sucesso do hambúrguer de Siri, o seu siriguejo iniciou uma campanha difamatória para fazer os habitantes do oceano pararem de comer o Tchum. Por que engolir o espeto encaroçado do Plankton quando pode apreciar um hambúrguer de Siri fresquinho de graça? O siriguejo não precisa provar que o hambúrguer dele é perfeito. Ele só precisa que exista uma alternativa horrível que vai fazer o Siricastudo parecer perfeito. E a fórmula secreta é o maior truque de mágica de todos. Colocá-la numa garrafa e fingir que é o segredo mais bem guardado do oceano faz todo mundo enxergar isso com grande valor. Então o Plankton não é o vilão dessa história. Ele é a ferramenta de marketing gratuita que o siriguejo usa para ficar bilionário. E funcionou. A maioria dos moradores da Fenda do Biquíni hoje fica horrorizada só de pensar em Tchum. E certamente ajudou o fato de que a maior ameaça do seu siriguejo não tem ideia como cozinhar o Tchum e acaba deixando tudo ainda pior. O sucesso do seu siriguejo depende inteiramente de marketing. O Tchum fracassado podia até ter um gosto melhor que os hambúrgueres de Siri. Só que as pessoas desistiram rapidamente depois que o Lula Molusco cozinhou mal o lote, e ninguém quis nem dar uma segunda chance. Isso porque a má reputação do Tchum é tão importante, ou até mais, do que a boa reputação do seu siriguejo. E enquanto ele conseguir convencer as pessoas a não comer o Tchum, ele poderá forçá-las a continuar comprando seus hambúrgueres, que, sem o pessoal saber, contém exatamente o ingrediente que elas precisam. Isso faz a gente concluir que o siriguejo criou com sucesso um monopólio do Tchum para si mesmo, apesar de o Plankton ser o dono da maior parte do Tchum. Realmente, o Plankton ele pode ser bom nos ingredientes, tipo mas assim, como investidor e empresário, o seu siriguejo arrasa. Mas assim, o que acontece? O que dá pra entender é que o Tchum, que é o resto de peixe, Iscas de é a peixe, mesma coisa que o
o Plankton vende. Só que no caso, o Plankton vende de uma forma como fosse mais crua. E o mal passado faz mais misturada. Mas só Ou que seja, assim, o povo não sente mas tanto. o mesmo assim, mas também a imagem que o seu siriguejo coloca é que as pessoas não liguem. Tipo, ele vende como se fosse uma coisa bonitinha. É como se você pegar a mesma coisa mas é o que eu falei, e enfeitar numa caixa e entregar para as pessoas. Mas é o que eu falei. Ele, como já tem a reputação criada há anos, porque, como eu falei, ele é um bom investidor, ele é um bom empresário, as pessoas já confiam nele 100%, porque ele é o dono do hambúrguer de siri, que é algo que é a coisa mais maravilhosa da Fernanda Birichini. Então, se ele falar que comer tchum faz mal, o povo, os fãs dele, né, não vão comer tchum, entendeu? Isso aí é uma jogada de marketing que ele faz. E hoje em dia tem isso. É uma empresa destruir a outra só pra poder ganhar subvenção dela. Sabe o que? É o erro que a Coca-Cola fala. É tipo no Wars com a Disney. Destruir a Disney jogando piadinha sobre ele passando por cima dele. Mas a diferença é que um tá falando literalmente do produto do outro, né? Não tá assim, falando, não assista a Disney. Mas apesar disso, né? mas o hambúrguer ele é melhor mesmo do que o de um caso não somente da apresentação, mas também da forma que ele é feito, da apresentação. Eu acho que é por isso que ele usa o Bob Esponja, né? O Bob Esponja, ele entretém o povo, a forma como ele faz. Apesar de que o Siri é cascudo, não é nem um pouco limpinho. É por isso que eu falo assim, é por isso que eu vi uma coisa muito o McDonald's, que o McDonald's tem os McDonald's são limpos, mas tem outros McDonald's são imundos, mas mesmo assim ninguém deixa de ir. Porque já tem o império dele. Se o McDonald's hoje em dia ficar ruim, tipo, péssimo, as pessoas vão comprar, querendo ou não, porque já tem nome. Ele tem nome. Ele virou um Mac de Siri. Tipo isso. Apesar que eu prefiro o Burger King. MC Donalds. Que essa teoria faz sentido? Deixa aí nos comentários e se inscreva pra não perder o próximo vídeo. Mas sinceramente eu acho que tem algo além dos ingredientes. É algo mais sombrio, já que o Siri, ele é muito suspeito, o seu siriguejo. Ele representa a cultura de fazer as comidas industrializadas. Você não sabe nem o que tem ali dentro. Às vezes não tem nem uma linguiça de frango. Às vezes não tem nem frango. Mas tem gosto de frango e é um suco de limão que parece de groselha e tem gosto de tamarindo. É tipo isso. E aí, vocês gostaram do vídeo? Gostaram, gente, dessa teoria? Eu gostei e me deu fome. O vídeo vai estar na descrição se alguém quiser ver. Também porque a gente não tem esse negócio de ficar... roubando coisa dos outros, então não, o YouTube não tira nós, o vídeo já vai estar aí, vai estar os créditos do cara aí. Ele fez essa teoria muito boa, deu pra poder entender bastante coisa. A imagem do coisa. E essa pedrinha também é uma fofucha. O nome dela, Pedra da Pedrinha. Arrasou. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sino, façam tudo que vocês tiverem que fazer, porque eu tô com preguiça de falar. E enfim, gente, até o próximo Reagindo!